noite, meu nome é Matheus Falivene, eu sou professor de prática penal de vocês e hoje a gente vai falar sobre as teses de defesa, né? Essa é uma aula que eu já dei para vocês quando estava tendo aula ainda ao vivo, né? Mas como eu prometi, eu vou regravar, quer dizer, na verdade vou gravar agora a aula com o conteúdo daquelas aulas que eu dei ao vivo, né? Aqui mais resumido, tá? Aqui eu vou gravar num vídeo só, mas para vocês relembrarem quais são as principais teses de defesa. Tá? Então, para começar, né, nossa aula vai estar dividida da seguinte forma. Primeiro, a gente vai ter noções gerais. Depois, a gente vai estudar as questões preliminares ao mérito. E, por fim, nós iremos estudar o mérito, tá? As teses de mérito. Então, nosso conteúdo desse vídeo está dividido nesses três tópicos. Primeiro, noções gerais. Conceito. A tese é um núcleo jurídico da petição, constituindo o próprio direito de defesa. Então, a tese é a parte jurídica. As teses são a parte jurídica da petição. Né? Então, o que acontece? Especialmente no penal, a parte do direito da peça na prática penal, ela é dividida usualmente em várias teses. Então, por isso que é tão importante conhecer quais são as teses de defesa. Porque a hora que você está lendo o problema, você tem que bater o olho e conseguir identificar quais são as teses de defesa que ali estão sendo colocadas, tá? Ou se você estiver na vida real, né, olhar um caso, olhar um processo e falar, não, a tese é essa, 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 essa e tal. Então, é para isso que serve. A tese é o núcleo jurídico da petição. E no mais das vezes, a tese depende da posição em que o advogado atua no processo, tá? Se atua pela acusação, deve defender o direito do Estado de punir o autor do crime, arguindo a sua existência e postulando a condenação. Por outro lado, caso esteja defendendo o autor do crime, isto é, o réu, deve identificar quais são, né, ou qual é a tese de defesa pertinente ao caso. Então, o que acontece? Você pode estar tanto pela acusação quanto pela defesa, tanto na vida real quanto no exame de ordem. Tem vezes que o exame de ordem pede uma queixa-crime, ele pode pedir uma apelação, eventualmente, ou um rese de um querelante, seu cliente. Então, se tiver pela acusação, tem que saber acusar. Assim como, na maioria das vezes, estando pela defesa, tem que saber defender, tem que saber quais são as teses de defesa. Tese de acusação, como cai menos na OAB, a gente não vai falar nessa aula. O que a gente vai falar é sobre as teses de defesa. Apesar de que muita coisa aqui também se aproveita para acusação. Tá? Assim, eu coloquei lá, continuando, né? Se o fato é atípico, o réu tem direito à absolvição. Se o crime está prescrito, tem direito ao reconhecimento da extinção da punibilidade. E se o processo está viciado, tem direito à anulação do processo e assim por diante. E a estas argumentações jurídicas desenvolvidas pela defesa, dá-se o nome de tese de defesa, que estudaremos agora. E a gente vai começar estudando as chamadas questões preliminares ao mérito. Então a gente vai ver nulidades processuais, extinção da punibilidade e, por fim, a prescrição, né, que é uma forma de extinção da punibilidade, mas a gente vai ver ela separada, porque ela é bem importante, a OAB pede bastante. Primeiro lembrando, né, que questão preliminar ao mérito, o que é uma questão preliminar ao mérito? Né? Qual é o conceito de questão preliminar ao mérito? As questões preliminares ao mérito são todas aquelas questões que, se acolhidas pelo magistrado, né, arguidas pela parte, que se acolhidas pelo magistrado, impedem o julgamento do mérito da causa. Por isso que elas vêm antes. Por quê? Se o magistrado reconhece a prescrição, por exemplo, ele não precisa entrar no mérito da causa para dizer se o indivíduo é culpado ou inocente. Ele vai absolver ali. Mesma coisa se o processo tem um vício, se o processo é nulo. Não é necessário que o magistrado vá lá e diga sobre o mérito da causa. Ele vai anular o processo e pronto. Por isso que é questão preliminar ao mérito. Ela vem antes do mérito e, se ela é acolhida, ela impede o julgamento do mérito. Então esse é o conceito de questão preliminar ao mérito. E o primeiro tipo que a gente tem, é muito importante, são as chamadas nulidades processuais. A OAB gosta de pedir isso aqui. Sempre quando cai memoriais, quando cai apelação, quando cai rese, sempre tem uma nulidade processual a ser arguído. Porque lá, nulidade processual ocorre quando há um erro, uma falha no andamento processual. Como é sabido, no direito processual penal, as formalidades são garantias do acusado. No processo penal, ele é extremamente formal, ele é muito mais formal do que o processo civil, porque a formalidade é uma garantia do acusado. É esta formalidade que garante que o direito de defesa do acusado está sendo respeitado. Então, o processo penal é extremamente formalista.
qualquer coisa que saia do rito que está previsto no Código de Processo Penal, na Constituição Federal ou em alguma lei esparsa, o que vai acontecer é que o processo será anulado. E ponto, tá? Não pode haver desrespeito a qualquer princípio constitucional ou qualquer regra processual penal. Eu coloquei, as unidades estão elencadas em rol exemplificativo no artigo 564 do CPP e ocorrem quando? Eu vou dar dois exemplos gerais. Primeiro, quando houver violação de algum procedimento previsto no Código de Processo Penal ou na legislação complementar. Então, houve qualquer tipo de erro de procedimento, nulidade. E também ocorre quando houver violação a princípio constitucional, como, por exemplo, o princípio da ampla defesa ou o princípio do contraditório, etc. Então, qualquer violação de procedimento ou qualquer violação de princípio constitucional leva à nulidade e isso tem que ser arguído, tanto com fundamento na Constituição, como com fundamento no Código de Processo Penal, o 564. A questão importante diz respeito aos vícios ocorridos no inquérito policial. Essa é uma questão importante, a OAB nunca pediu, mas vai que pede, né? A doutrina em regra entende que tais vícios seriam convalidados, não levando à existência de nulidades processuais, apesar de que vem surgindo uma doutrina mais moderna, uma doutrina mais nova, dizendo que sim, tem nulidade nos casos em que há vícios no inquérito policial. Essa é uma questão que está em discussão ainda, a OAB não pede muito, mas tem uma tendência de que se comece a reconhecer, nulidades processuais no inquérito policial, ainda mais considerando agora que o nosso sistema, no artigo 3º-A do CPP, depois da mudança introduzida pelo pacote anticrime, adota de forma expressa o sistema acusatório. Depois a gente tem as causas de extinção da punibilidade. Porque a tese de defesa de extinção da punibilidade é utilizada quando o agente, a despeito de ter praticado uma infração penal, não pode ser punido porque a punibilidade está extinta. As causas que sejam a extinção da punibilidade estão disciplinadas no artigo 107 do Código Penal. Então, o fundamento que você usa geralmente para pedir isso é o 107. E, basicamente, são decadências importantes para nós. Tem morte do agente, tem outras coisas lá que a gente estuda em momentos específicos do processo penal do penal. Mas a gente vai ver o que importa para a gente agora. Primeiro, decadência, que está previsto no artigo 103 do Código Penal e no 38 do CPP, que é a perda do direito de propor a ação penal em razão do decurso do tempo. Ou seja, o ofendido, desculpa, 113 ali, não é 103, tá? Ou seja, o ofendido perde o prazo decadencial para propor a queixa-crime nas ações penais privadas ou para oferecer representação nas ações penais públicas condicionadas. Então, sempre que você tiver um caso que é de queixa-crime ou um crime de ação penal pública condicionada que demanda representação, a primeira coisa que você vai fazer é olhar se essas coisas, se a queixa-crime e se a representação estão no prazo, tá? Em regra, o prazo decadencial é de 6 meses, contados no dia em que a pessoa veio a saber quem é o autor do crime, salvo expressa disposição legal em contrário. Existem alguns prazos diferentes, como na lei de software, tá? Mas a regra é essa. E lembrando que 6 meses é um prazo material e ele é contado na forma do artigo 10 do Código Penal. Lembrando que eu fiz um vídeo já sobre isso, se eu lembrar eu vou pôr no card aí em algum lugar, tá? Como é que se conta prazo? É um prazo material, você inclui o dia do início e exclui o final, que é diferente do processo penal, tá? É o contrário dos prazos processuais. Só para lembrar isso, uma coisa que você já sabe. Depois tem a perempção, que é prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal. A perempção, eu coloquei, A perempção somente ocorre nas ações penais privadas, é a perda do direito do querelante de continuar com a ação penal privada devido à sua negligência, deixando de praticar atos processuais e de dar andamento ao processo. Vai colocar a ação penal privada será considerada perempta quando ocorrerem qualquer das hipóteses previstas no artigo 60 do CPP, que eu recomendo a leitura. Tá? Então você tem que ver, se você está fazendo uma defesa numa ação penal privada, numa queixa-crime, você tem que olhar se não teve perempção. Essa é outra importante. E por fim, a prescrição. Prescrição é a pena do direito do Estado de punir ou de executar a pena em razão do decurso de prazo determinado pela lei. E suas espécies vão ser estudadas a seguir, no próximo tópico a gente vai ver a prescrição. A gente vai estudar de forma mais minudente a prescrição. Tá? Na aula, eu falei sobre cálculo de prescrição. Depois, se der tempo, eu vou fazer um vídeo mostrando como é que calcula aquela técnica lá de fazer a linha do tempo, que é uma técnica importante, tá? Mas aqui a gente vai ver a parte teórica da prescrição para vocês fazerem relembrar, fazer uma revisão dessa parte teórica da prescrição. Porque a prescrição corresponde à perda do direito de punir pela inércia do Estado,
que não exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado em lei. Regra geral, né, as infrações penais são prescritíveis. Né? Em regra, as infrações penais prescrevem. Porém, não são prescritíveis, né? São imprescritíveis, né? A prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. E essas imprescritibilidades elas são previstas na Constituição, no artigo 5º, inciso 42 e inciso 44 da Constituição Federal. Tá? Então isso aí é previsto na Constituição Federal, no 43, no 42 e 44 da Constituição. E daí, coloquei, são duas espécies de prescrição, a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A primeira, também denominada prescrição da ação penal, verifica-se antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória, e a segunda, né, que é a prescrição da prescrição executória, também chamada de prescrição da condenação, ocorre após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Primeiro a gente vai ver, né, a gente vai começar vendo o que importa mais, que é a prescrição da pretensão punitiva, né? A gente vai começar pela prescrição da pena em abstrato. A prescrição da pena em abstrato é a perda da pretensão punitiva do Estado, levando-se em conta a pena máxima em abstrato, combinada para o crime. Então, nesse tipo de prescrição, você leva em conta a pena máxima combinada para o crime. E é utilizado enquanto o Estado não dispõe da pena em concreto. Enquanto não tem uma sentença condenatória, você vai usar essa prescrição em abstrato. Aquela, né, enquanto não tem uma sentença, dispõe uma pena em concreto, que é aquela aplicada pelo juiz, sem mais recurso da acusação. A gente tem também, tá, essa aqui geralmente a OAB não pede tanto, a OAB vai pedir mais a prescrição com a pena em concreto, né? Apesar desse caso ter caído, da prescrição abstrata, ter caído num caso que a gente viu quando estudou o recurso de distrito. Bom, a prescrição da pena em concreto é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado, levando em conta o montante da pena fixada na sentença, com pelo menos trânsito julgado para acusação, né, caracterizando a perda para o Estado, a acusação, já suficiente para esse tipo de cálculo. E ela se subdivide em duas espécies, eu comi bola aqui, quer dizer, a perda do direito do Estado de punir e vai levar em consideração a pena aplicada na sentença, e não a pena máxima para o crime. Tá? A executória, ela é com pena em concreto. Mas aqui, as que vão importar para a gente não é tanto a executória. Primeiro, a gente tem a prescrição da pretensão punitiva, tá? E a perda do direito de punir, levando em consideração prazos anteriores ao trânsito julgado definitivo, isto é, para ambas as partes. E essa prescrição da pretensão punitiva com a pena em concreto, ela vai admitir duas espécies, tá? A prescrição retroativa, chamada retroativa, e a prescrição chamada intercorrente. Primeiro, a prescrição retroativa é a perda do direito de punir do Estado, considerando-se a pena concreta estabelecida pelo juiz com trânsito em julgado para condenação, bem como se levando-se em conta um prazo prescricional anterior à própria sentença. Por isso que ela é retroativa, ela vai olhar para trás. Tem a sentença, o MP não recorreu, aquela pena ficou estabilizada naquele patamar máximo lá da sentença. Você vai fazer o quê? Vai olhar para trás e ver se você tem prescrição, basicamente, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença. Você vai pegar aquela pena lá, que o MP não recorreu, está fixado, você vai ver se entre a data do recebimento da denúncia, que é uma causa interruptiva, e a data da sentença, que é outra causa interruptiva da prescrição, se nesse lapso de tempo tem prescrição. Por isso que ela é retroativa, vai olhar para trás. A gente tem também a chamada prescrição intercorrente, também a doutrina fala em subsequente ou superveniente, que é a perda do direito de punir do Estado, levando em consideração a pena concreto, com trânsito em julgado para acusação, ou se provido seu recurso, cujo lapso para contagem tem início da data da sentença e segue até o trânsito julgado para a defesa. Então o que acontece? Publicada a sentença, é interrompida a prescrição novamente. Se a acusação não recorre e passar um lapso temporal suficiente para a prescrição, vai acontecer a chamada prescrição intercorrente. Ela se calcula depois da sentença. A questão é que essa questão de retroativa e intercorrente são só dois nomes para diferenciar qual período você vai levar em consideração para contar a prescrição. Tá? E depois tem a prescrição da pretensão executória, né, que é a perda do direito de aplicar efetivamente a pena, tendo em vista a pena em concreto, com o trânsito julgado para as partes, mas com o lapso percorrido entre a data do trânsito julgado, da decisão condenatória para a acusação, e o início de cumprimento de pena ou ocorrência da reincidência. Então o que acontece? Transitada e julgada a sentença,
começa a correr o prazo para o Estado executar essa condenação. Se o Estado não executa o lapso previsto em lei, ocorre a chamada prescrição da pretensão executória. Tá? E essas são as espécies de prescrição. E agora a gente vai entrar no mérito. As teses de mérito, elas basicamente vão dizer respeito a se o indivíduo é culpado ou não, né, se ele tem que ser absolvido ou não, e se ele for condenado, qual vai ser a pena dele. E lembrando que ela tem uma ordem, as teses de mérito elas têm que ser alegadas numa ordem própria. Né? Você sempre começa do pedido mais amplo para o menos amplo, e os subsidiários. Então você sempre começa pedindo absolvição, depois desclassificação, caso exista, e depois, por fim, você entra na tese de pena, nas teses de pena, que são teses subsidiárias. Então, você fala, eu quero que ele seja absolvido, se ele não for absolvido, eu quero que se classifique para um crime menor, se não acontecer nenhum nem outro e for condenado, eu quero que a pena seja mínima. Então você vai seguir essa ordem, tem que seguir uma ordem. E com relação ao mérito, a gente vai estudar as teses de absolvição, a gente vai estudar a desclassificação, a aplicação da pena e, por fim, o regime inicial de cumprimento e a substituição da pena. Primeiro, teste de absolvição, né, que são os pedidos relativos à absolvição do acusado. Coloquei lá. Somente é possível a condenação e a consequente aplicação da pena se há um crime, isto é, uma conduta típica, ilícita e culpável. Aqui a gente relembra aquele conceito do direito penal, que para que haja um crime, né, o conceito tripartido, o fato ele tem que ser típico, ilícito e culpável. Né? Isso, a causa que justifica a persecução penal, inquérito policial, ação penal ou a condenação é o cometimento de um crime. Sendo assim, não é razoável que alguém não tenha cometido crime e seja condenado, não havendo, portanto, a justa causa. Então a gente tem que ver se o fato é típico, ilícito e culpável, se tem prova para condenar o cara. Né? Bom, a primeira tese relativa à absolvição é que o fato não ocorreu, que é a chamada inexistência do fato. Tá? Se provar eventualmente que o fato não aconteceu, a defesa deve pedir a absolvição, alegando a inexistência do fato. Sei lá, o cara foi acusado de homicídio e a vítima apareceu viva. Quer dizer, o fato não ocorreu. Então, nesse caso, existe a tese de inexistência do fato, que é uma tese bastante simples. Depois, a gente tem a tese do fato não constituir infração penal, do fato ser atípico. Né? Então, a tese de não constituir infração penal é o fato ser atípico. Porque, lembrando, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, a gente vai analisar essas três coisas também. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E aqui a gente está falando da tipicidade. Neste ponto, né, é importante destacar que como cada crime possui uma descrição típica única, cada crime possui uma defesa em sede de tipicidade. Isso aqui é muito importante. Tá? Cada crime tem lá a sua redação. Tem um verbo núcleo e os elementos complementares. E tem muitas teses que dizem respeito a essa descrição linguística do crime. Então você pega lá, o furto é subtrair coisa alheia a móvel. Você pode discutir o que é subtrair, discutir o que é coisa, o que é alheia, o que é móvel. Mesma coisa o homicídio. O homicídio é o tipo mais simples, mas tem muita discussão. Matar alguém. Você pode discutir o que é matar e o que é alguém. E as teses de tipicidade giram em torno disso. E elas se dividem em discussão sobre o tipo objetivo, que é essa descrição linguística que eu falei. Você pode discutir os elementos do crime. Por exemplo, pessoa pegou a bolsa, achando, né, sei lá, eu não posso ser acusado de furto de uma porta, porque não é coisa alheia, móvel. É coisa imóvel. Por exemplo, se ela estiver presa na parede, né? Então, isso é um exemplo. Se estiver solta, pode ser. Então, o tipo objetivo são as teses relativas à descrição linguística do crime. A gente tem também as teses de tipo subjetivo. Tipo subjetivo é o dolo ou culpa necessário para a configuração do crime. Né? Em regra, os crimes são dolosos, mas existem alguns crimes que admitem forma culposa. Né? O dolo, lembrando, ele pode ser direto ou eventual. O dolo direto é a intenção, né? É a vontade, a consciência e a vontade de cometer o crime. E o dolo eventual é quando o indivíduo assume o risco de causar o dano, né? Ele assume o risco de dar causa ao crime. Então a gente tem o dolo direto e o dolo eventual. Além disso, alguns crimes exigem um elemento subjetivo do tipo chamado de dolo específico, que é um fim especial, uma vontade especial do agente. Então tem alguns crimes que têm essa finalidade especial, então você tem que avaliar se o crime é doloso, se está presente o dolo do agente, e se ele tiver elemento subjetivo do tipo, né, o dolo específico também se está presente elemento subjetivo do tipo. Tá? Porque pode ser que a pessoa tenha cometido o crime sem ter intenção, sem dolo. E daí muitas vezes o fato é atípico. Ele só não vai ser atípico se o crime houver, né, modalidade culposa do crime. Tem alguns crimes, são poucos, tá, que admitem modalidade culposa, que é aquele crime praticado por negligência,
imprudência ou imperícia. Então, se você está diante de um crime culposo, você tem que avaliar se houve negligência, né, se houve algum tipo de omissão por parte do indivíduo, se houve uma imprudência, né, um agir sem cuidado, ou se houve uma imperícia, que é uma falta de conhecimento técnico por parte do agente. Tá? Então, a gente tem que avaliar sempre o tipo subjetivo. Também a gente tem que ver se não tem o erro de tipo. O erro de tipo é quando o indivíduo erra sobre os elementos constitutivos do tipo penal. E ele acaba não respondendo, isso exclui o dolo. Tá? O erro de tipo exclui o dolo do agente. E daí ele vai responder pela forma culposa, caso exista. Se não tiver forma culposa nenhuma, ele não vai responder por crime nenhum. Eu até dei o exemplo do Fusca em aula, né? Que é um exemplo comum de erro de tipo. A gente tem também o chamado crime impossível, que a OAB adora perguntar na segunda fase. O crime impossível, previsto no artigo 17 do Código Penal, é quando o indivíduo, na verdade, é quando o crime não pode se consumar em razão da ineficácia do meio ou da impropriedade do objeto. Então, se você, por exemplo, o meio ineficaz é uma arma de brinquedo. Eu não posso matar alguém com uma arma de brinquedo ou com uma arma quebrada. Isso é o meio ineficaz. Também você pode ter crime impossível pelo objeto impróprio. Por exemplo, eu não posso matar alguém que já está morto, porque isso é um crime impossível. A pessoa já está morta, ela não pode ser objeto jurídico do crime de homicídio. Tá? Então isso chama crime impossível. Tem também questões relativas à consumação e tentativa, que daí é a questão do crime ser tentado. Né? A tentativa é uma causa de admissão de pena, que entra na terceira fase da aplicação da pena. O crime, eventualmente, ele pode não ter se consumado, ou pode nem ter se iniciado a execução do crime. Essa é uma discussão que pode se fazer também. A gente tem a questão das ações neutras, que pode ser discutida aqui também. Ação neutra é quando o indivíduo pratica uma conduta corriqueira, normal, que de alguma forma acaba auxiliando o indivíduo que está praticando o crime. E o exemplo é o exemplo do taxista que leva o ladrão até o banco para fazer o assalto e depois leva o ladrão embora. Tem uma discussão se isso aí seria crime ou seria uma ação neutra. Porque o que o taxista faz é dirigir o carro. Então você pode considerar crime o ato de dirigir o carro? Bom, se ele não sabia que o cara ia matar, se ele sabia, que tem toda uma discussão, mas é uma tese que pode ser levantada, chamada ação neutra, né, ações neutras. É interessante vocês procurarem. Tem também o arrependimento eficaz e a desistência voluntária, que são duas teses que a OAB gosta de pedir. O arrependimento eficaz é quando o agente inicia a execução do crime e se arrepende, e daí ele acaba respondendo só pelos atos anteriores, né, só se isso for crime, né, se os atos anteriores são crime. E tem a desistência voluntária, desculpa, o arrependimento, na verdade, ele consuma o crime no arrependimento eficaz. Ele pratica a conduta criminosa, e daí ele, querendo que o resultado não ocorra, ele faz de tudo para que o resultado não ocorra. Então, o exemplo de arrependimento eficaz é quando o indivíduo ele tem o dolo de matar uma outra pessoa, ele dispara a arma de fogo, acerta a pessoa, mas daí a hora que a pessoa cai ainda viva, ele se arrepende do que ele fez e leva a pessoa até o hospital e a pessoa é salva. Tá? Nesse caso, ele vai acabar respondendo só pela lesão corporal e não pelo homicídio tentado. Tá? E tem também a desistência voluntária. Desistência voluntária, daí sim, é quando o indivíduo inicia a execução do crime, só que antes de terminar a execução do crime, ele interrompe essa execução e desiste voluntariamente da prática do crime. Nesse caso, ele também vai responder só pelos atos anteriormente já praticados. Por exemplo, ele desiste, a pessoa vai cometer um roubo, ela chega na loja, se arrepende, esconde a arma e vai embora. Não é que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dela, não é que teve tentativa, não. Ela desistiu. E daí ela vai responder só pelos atos anteriores, que basicamente é crime de ameaça, não é crime de roubo. Tá? Tem também a questão da imputação objetiva, que se aplica especialmente aos crimes culposos, né? Que você só tem um crime especialmente culposo, mas doloso também, tá? Se aplica aos dolosos também, mas é especialmente relevante nos crimes culposos, porque você só tem crime se o indivíduo ele cria um risco não permitido ou se ele aumenta um risco permitido. Se você não tem nem a criação do risco, nem o aumento do risco, não haverá crime. Tá? Eu até contei o exemplo do motorista de ônibus na sala, no caso que eu atuei, né? Nesse caso não houve aumento do risco e nem criação de risco, então o fato acabou sendo atípico. Então essa é uma tese interessante também. A gente tem também a questão do princípio da confiança, que se aplica especialmente aos crimes de trânsito, né? Mas não só, tá? Pode se aplicar em outros casos, mas especialmente aos crimes de trânsito, que é que você não pode responder criminalmente se a outra pessoa violou um dever dela. E eu dei o exemplo do motoqueiro que passa no sinal vermelho e é atropelado.
A pessoa que atropelou não pode responder, porque ela confiou que se o sinal estava verde para ela, ela podia passar, ainda que ela estivesse correndo. Tá? Então o princípio da confiança também é uma defesa importante e é relativa à tipicidade. Né? Essas defesas tornam o fato atípico. Depois a gente tem, né, que embora típica conduta, existem circunstâncias que excluem o crime, que são as denominadas excludentes da ilicitude. Aqui diz respeito ao segundo elemento do crime, né, que é a ilicitude, que são o estado de necessidade, legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. Tá, aqui eu recomendo vocês lerem os artigos 23 seguintes do Código Penal, para relembrar isso, não vou ficar falando tanto aqui, tá, mas são os excludentes da ilicitude. A OAB gosta de pedir, especialmente a legítima defesa, ter uma alteração do pacote anticrime, para não ficar alongando muito a aula, então eu recomendo que vocês deem uma lida no artigo 23 seguintes do Código Penal. Depois, a gente tem as teses relativas, né, que embora típica e ilícita conduta, existe circunstância que isenta o réu de pena, que é também denominada excludente da culpabilidade. Basicamente são três coisas que excluem a culpabilidade. A inimputabilidade, né, o indivíduo tem uma doença mental, uma coisa que faz que ele não seja capaz de entender o caráter ilícito da norma. A ausência de potencial consciência da ilicitude, que é o erro de proibição, que é quando o indivíduo ele não entende que a sua conduta é ilícita, ele não conhece, ele desconhece o caráter ilícito da sua conduta. Tá? Isso acontece em algumas circunstâncias. Eu dei o exemplo lá dos crimes culturalmente condicionados, né? A questão do índio, não aculturado, a questão do estrangeiro. Tá? Você pode ter outros casos que você tem erro de proibição. E também você não tem crime pela chamada inexigibilidade de conduta diversa, que são aqueles casos em que não é possível se exigir outra conduta do indivíduo que não o cometimento de um crime. Isso acaba levando à exclusão da culpabilidade. Né? Eu dei o exemplo ali da coação, né? Da coação moral irresistível, que é um exemplo de excludente da culpabilidade por tornar inexigível conduta diversa. Depois, né, a gente tem outra tese que, embora ocorrido o crime, né, aqui não é mais uma tese tão de penal, uma tese mais de prova, né, mas é uma tese que, embora ocorrido o crime, não foi o réu seu autor, não tendo para ele concorrido, que é a chamada negativa de autoria. Então você pode pedir absolvição também pela chamada negativa de autoria, que é basicamente o cara não foi o autor do crime. Depois, isso aqui é muito importante, a chamada insuficiência probatória. Não há provas suficientes para a condenação. O que acontece? Nesse ponto é importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida razoável, o réu deve ser absolvido, que é o chamado indulto pro réu ou favor rei. O que acontece? Para que você tenha uma condenação penal, a prova tem que ser muito forte e independente de qualquer dúvida. Então, se há uma dúvida razoável, o juiz absolve o réu pela chamada insuficiência probatória. Tá? Então, esse é o pedido possível, a defesa requerer a absolvição do réu pela chamada insuficiência probatória. Depois a gente tem uma tese de defesa, também chamada também de método, né? Chamada desclassificação. Tá? Porque a desclassificação é a alteração da tipificação do fato, que normalmente ocorre nas seguintes fases processuais. O que acontece? Desclassificação, você desclassifica de um crime maior para um crime menor. Isso é uma alteração da tipicidade. Você passa de um crime maior, que tem uma pena mais grave, para um crime menor, que tem uma pena menos grave. E ela pode acontecer na sentença, em decorrência das provas e da instrução, podendo ser uma mendatio libelli, uma mutatio libelli, ou mesmo a condenação por um crime diverso de menor gravidade. Né? Então, quer dizer, você pode ter mendatio libelli, mutatio libelli, né? Que são os meios que o juiz tem para fazer isso aí, ou mesmo pode acontecer que mesmo sem emendatio libelli ou mutatio libelli, tá? Mesmo que o juiz não aplique isso, o que acontece é que a prova se provou durante a instrução que o crime não era aquele, que o Ministério Público alegou, e acaba que o juiz vai lá e absolve o réu, não, desclassifica a conduta para um crime de menor gravidade, mesmo sem aplicar mutatio ou emendatio. Tá? Então pode ser por emendatio libelli, pode ser porque quando o juiz basicamente manda modificar a acusação, pode ser por mutatio libelli, ou pode ser simplesmente condenação por outro crime. Pode ser também no acórdão, tá? Em razão no acórdão do tribunal, né? Em razão de recurso interposto pela defesa, ou no plenário do tribunal do júri. Os jurados eles podem também desclassificar a conduta, e daí, se for um crime que seja de competência do juiz singular, o próprio juiz presidente acaba julgando o caso. Tá? Então, a desclassificação é uma tese possível, é uma tese relevante, então é importante requerer, se for o caso. Depois, se não couber nem absolvição,
ou desclassificação, ou se couber de qualquer forma, se você está fazendo memoriais ou uma apelação, provavelmente você vai ter teses relativas à pena, relativa à aplicação da pena ou ao regime inicial, que são as teses que a gente vai ver agora. No Brasil, a gente segue o chamado método trifásico de aplicação da pena, que é composta pela pena base, primeira fase, segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes, e terceira fase, casos de aumento e diminuição de pena. E dessa forma, o cálculo de cada fase é feito com a pena obtida na fase anterior. Tá? Não vou ficar falando muito de cálculo, nada. Eu vou dar uma passada geral, só para vocês entenderem como é que funciona e poderem identificar se naquele caso que foi apresentado para vocês um problema, ou num caso da vida real, a aplicação da pena está correta ou não. Primeiro princípio, só relembrando um pouco de princípios atinentes à aplicação da pena. O primeiro princípio é o chamado princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal, quer dizer que a pena não pode passar da pessoa do condenado, princípio básico de direito penal, Antigamente a pena podia passar da pessoa do condenado, hoje não pode mais. Depois, também muito importante, princípio da legalidade, não existe uma pena sem prévia combinação legal. Depois, princípio da proporcionalidade, que a pena deve ser necessária e suficiente para reprimir e prevenir o crime. Tá? Depois, o princípio da individualização da pena, que a pena é aplicada individualmente para cada indivíduo, em razão das circunstâncias do crime e também das suas circunstâncias individuais. E aqui se coloca uma coisa importante. Dessa forma, no caso do concurso de agentes, cada indivíduo terá a sua própria pena. Tá? Se você tem concurso de agentes, cada indivíduo vai ter sua pena. Ainda que seja igual a conta no final, o juiz terá que individualizar a pena para cada um dos indivíduos. Essa é a questão aqui. E por fim, o princípio da maneira das penas, as penas não podem ser excessivas, cruéis, devendo respeitar a integridade física e moral do apenado. Bom, a primeira fase que a gente tem é a chamada pena base. Tá? E a pena base ela é calculada com fundamento nos elementos contidos no artigo 79 do Código Penal. São as denominadas circunstâncias judiciais, que são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Então o juiz ele usa esses elementos para calcular a pena base. A questão é que aqui no Brasil a gente tem a chamada cultura da pena base, pois na grande maioria dos casos o juiz fixa a pena base no mínimo legal, fica no mínimo por quê? Eles não têm elementos para aferir, não têm condições de aferir essas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Por quê? Se o juiz vai aumentar a pena base, ele tem que fundamentar em alguma circunstância judicial do artigo 59. E essa fundamentação tem que ser efetiva. Então, se você pegar um caso que o juiz aumentou a pena base, tirou a pena base do mínimo legal, você tem que ver se a fundamentação é efetiva e está prevista em algum desses elementos do artigo 59 do Código Penal. Não pode ser uma mera suposição do juiz, tem que ser uma fundamentação efetiva. Isso é importante, tá? Além disso, não pode ter bis in idem, tá? O juiz não pode, por exemplo, valorar uma probabilidade elevada ou antecedentes e depois na segunda fase também aumentar a pena pela reincidência. Não pode, tá? Então, não pode ter bis in idem e tem que ser fundamentado, o juiz sempre tem que fundamentar. Depois, a gente tem, na segunda fase, as circunstâncias agravantes e atenuantes, Porque lá, circunstâncias agravantes ou atenuantes são fatos ou condições expressamente previstos na parte geral do Código Penal, os artigos 61 a 66, que aumentam ou diminuem a pena, incidindo na segunda fase. Conforme a melhor doutrina, primeiro incidem as agravantes e depois as atenuantes, e como a lei não traz nenhuma quantidade de aumento ou diminuição, a doutrina entende que deve ser um sexto ou um oitavo. Então, o juiz tem que optar em usar um sexto ou um oitavo. É importante destacar que a gente tem várias, Deixa eu ver se eu coloquei aqui, não coloquei. Mas, é agravante, por exemplo, a reincidência, é atenuante, por exemplo, menoridade relativa, que é o fato do réu ser menor que 21 anos na época do fato. Também é atenuante a confissão. Se o réu confessar, isso é uma atenuante, então é importante você trazer esses elementos. É importante destacar que na segunda fase da aplicação da pena, seu quanto não pode ultrapassar aquilo que está previsto em abstrato para o crime, tanto no seu limite máximo quanto no seu limite mínimo. Assim, esse é o teor da súmula 231 do STJ, na incidência da circunstância atenuante, não pode conduzir a redução da pena abaixo do legal. Nem assim, se o cálculo da segunda fase, se ela ficar abaixo do mínimo ou do mínimo máximo do máximo, há de se retornar a valor mínimo ou máximo legal. Tá? Isso aqui é uma questão de cálculo, mas é importante verificar, e às vezes tem que bater nessa súmula e falar que não, tem que ficar abaixo do mínimo mesmo, tá? Então às vezes o OAB pede isso.
E depois, por fim, na terceira fase, a gente tem as chamadas causas de aumento e diminuição de pena. Porque as causas de aumento e diminuição de pena são circunstâncias legais previstas na parte geral e na parte especial, estritamente vinculadas à tipicidade penal, que determina que o juiz, na terceira fase da aplicação da pena, aumente ou diminua. E o quanto de diminuição ou aumento, tá, é determinado pela lei, diferentemente do que ocorre nas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Então aqui, quanto aumenta nas causas da terceira fase, né, que são as causas de aumento e diminuição, o quanto aumenta ou o quanto diminui é determinado por lei. Tá? O juiz aqui não tem arbitrariedade, é a lei que determina, a lei que fala quanto que vai ser. É que, ok, precisa da determinação legal, pode ser ultrapassada a pena combinada em abstrato, para mais ou para menos. Então, são exemplos de causa de aumento de pena. Concurso de crimes. Concurso de crimes é uma causa de aumento de pena. É chamada exasperação. E também outras previstas na parte especial. Por exemplo, no roubo você tem isso, no furto você tem, no homicídio tem. Então muitos crimes têm causa de aumento de pena. Além disso, tem as causas de diminuição de pena, que são, por exemplo, tentativa, o arrependimento posterior, etc. Então a gente tem lá as causas de diminuição de pena. Bom, a gente tem depois o regime inicial e a substituição. Bom, regime inicial. Regime inicial, né, é o regime estabelecido na sentença penal condenatória para o início do cumprimento da pena, devendo seguir as regras do artigo 33 do Código Penal. E o 33, parágrafo 2º, coloca lá, se o indivíduo é condenado a uma pena superior a 8 anos, deve cumpri-la inicialmente em regime fechado. Então, maior que 8, regime fechado. Se o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la no regime semiaberto. E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Então, a gente tem mais que 8 fechado, entre 4 cravado e 8 cravado semiaberto e menos que 4 aberto. Tá? Então, desculpa, entre 4 anos e 1 dia e 8 cravado semiaberto e até igual ou inferior a 4 anos, né, até 4 anos cravado, regime aberto. Então essa é a regra de aplicação do regime inicial. A questão aí são as súmulas, tá? A gente tem algumas súmulas que se aplicam e a OAB gosta de colocar na segunda fase essas súmulas. Então, por exemplo, tem a súmula 440 do STJ, que diz assim: é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade do delito. Tá? Lógico, é importante dizer que isso aqui não se aplica aos crimes hediondos, tá? Mas, por exemplo, não pode um indivíduo condenado por um crime de roubo a uma pena de 6 anos ser colocado no regime inicial fechado se para ele as circunstâncias judiciais são favoráveis, ele tem que ser colocado no semiaberto. Essa súmula diz isso. Mas tem também a súmula 718 do STF, que diz assim: a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Então o que acontece? A opinião do julgador sobre o crime é grave ou não importa. Se você quer colocar em um regime mais severo, você tem que fundamentar isso nos termos do artigo 59 do Código Penal, nos termos das chamadas circunstâncias judiciais. E tem também a súmula 719, né, que diz assim: a imposição do regime de cumprimento de pena mais severo do que a pena aplicada exige, pena aplicada permitir, né, exige motivação idônea. Tá? O juiz tem que motivar aquilo que eu falei. O juiz, ele vai impor um regime mais grave, vai impor um regime fechado ou semiaberto, quando cabe semiaberto ou quando cabe aberto, ele tem que fazer isso de forma fundamentada, não com base numa suposição de que o crime é grave. Ele tem que fundamentar em eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Isso que é importante, a OAB adora pedir isso. Então você meio que decora essas súmulas, tá? O código coloca embaixo do 33 essas súmulas para você olhar, mas é importante conhecer elas. E por fim, a questão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Coloquei lá. A pena restritiva de direitos é a sanção aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, evitando-se os males do encarceramento, desde que o sentenciado preencha os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. E quais são os requisitos? Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido por violência ou grave ameaça à pessoa ou se o crime é culposo. Então, se a pena não passa de 4 anos e o crime é sem violência ou grave ameaça ou se o crime é culposo, depois o réu não for reincidente crime doloso
e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente. Então, você analisando um caso, se for possível pedir a substituição da pena privativa de liberdade por restrição de direitos, você, como defesa, né, estando presente os requisitos do artigo 44, você tem que pedir isso. Tá? E depois também tem outra coisa que tem que ser pedida, que é a chamada suspensão condicional da pena, aqui em caso de condenação, né? Porque lá, a suspensão condicional da pena, que é o SUSI, é o Instituto de Política Criminal representativo do benefício concedido ao condenado como forma de evitar o encarceramento, pois lhe permite ficar em liberdade com a pena suspensa, desde que preencha determinados requisitos e cumpra determinadas condições. Dessa forma, quem é condenado a pena não superior a 2 anos, quer dizer, então pena até 2 anos, pode receber o benefício da suspensão condicional da pena por 2 a 4 anos, respeitadas certas condições que estão previstas no artigo 77 do Código Penal. Então, se a pena do indivíduo for ficar menor que 2 anos, você, como defesa, também tem que pedir para que haja, né, a suspensão condicional da pena, o chamado sursi. A defesa tem que pedir isso também. Tá? Então, falei bem rápido, dei uma corrida na aula de hoje, tá? Mas essas são as principais teses de defesa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até mais.